Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Calibre Podcast. Então você já sabe, aqui nós falamos de tudo que você possa imaginar. Nós falamos aqui de CACs, armas, cursos, clube de tiro, polícia militar, polícia federal, todos aqueles que estão envolvidos com a segurança pública, então você não pode perder. Falamos também de Deus, que é o mais importante, e já quero anunciar desde então que Deus possa te abençoar, te proteger, te guardar e te livrar de todo mal e possa te proporcionar cada dia mais, né, as bênçãos dele, e no nome do Senhor Jesus Cristo. Então, hoje eu estou com uma convidada muito legal, olha, não existe coincidência. Não, como é que é? Existe providência, né? Eu estava lá vendo no Instagram e estava falando, nossa, mas que joia. Tá. Aí quando eu vi que era PM, eu falei, uai, de Goiânia? Não, eu tenho que trazer ela no podcast, né? Aí eu fui lá e mandei uma mensagem, que gracinha, nos respondeu. E o melhor ainda, gente, quando ela chega com o marido aqui, o cara é gente boa, eu já conhecia, né? Então, o cara é gente boa. Vou apresentar para vocês aqui. Seja bem-vinda, Capitã Fabiana Diniz. Muito obrigada, Rodrigo. A Capitã Fabiana Diniz é a esposa do Capitão Diniz. É isso mesmo. Então, assim, ele tá aqui, vocês não estão vendo, mas ele tá aqui, tá, pessoal? Seja bem-vindo aí, Capitão. Foi bom te ver novamente aqui. Aqui não, né? Te ver novamente. Mas vamos ver mais vezes aqui. Vou trazer o Capitão aqui, viu, pessoal? Depois eu vou chamar os dois junto. Vocês já sabem. Dá super certo. Hein? Dá certo, né? E os dois são PM, viu? Então vai ser um assunto muito legal. Bom, vou falar um pouquinho aqui. O currículo é extenso, né? Ela me passou um mini currículo, né? Então, ela começou como soldado em 96, ela fez o curso. Já em 97 fez o curso para cabo. Em 98 para sargento, você vê que tem estirpe para caveira, né? Não é? Eu procurei um caveira para casar. Pois é, aí casou com caveira, tá vendo? E depois, em 2009, fez um aperfeiçoamento de sargento, né? Um curso de aperfeiçoamento. Depois fez um curso de habilitação de oficiais administrativos em 2003, tá? E hoje é capitã. E a formação acadêmica dela, gente, é incrível, né? Ela tem um curso superior em estética e cosmético. Então, é por isso que você vê que ela sempre está no estirpe, lá no Instagram dela. Né? E põe o maridão também, sim, não é? Claro. Parece que teve uma vez que eu acho que no seu lado, parece que ela teve uma vez que você estava fazendo uma produção com ele. Tem estilo. Tem cuidado do maridão, né? E ela tem pós em acupuntura. Ela fez a pós em 2015. Gente, isso é legal, porque eu tinha uma certa resistência. Nós vamos falar um pouquinho aqui mais na frente, mas é muito bom a acupuntura. Nutrição, né? Isso, então, por isso que o maridão tá aí, né? Firme e forte. E foi subcomandante do 41º Batalhão da Polícia Militar. Foi subcomandante do Batalhão da Maria da Penha. Um abraço a Major Marinéia. Toda vez eu confundo. Quando Me perdoa, Major. Quando nós estávamos lá enquanto subcomandante, quem era comandante era a Coronel Michela. Tenente Coronel Michela. Muito bom. E esse aqui que eu não entendi. Me perdoa, a gente vai aprendendo aqui. Foi subcomandante do CEPMG, Minas Gerais? Não, CEPMG é Colégio Estadual da Polícia do Militar. Colégio. Uhum. Vasco dos Reis. Vasco dos Reis. Estivemos lá como subcomandante. Ok. Especialização no curso de Polícia Judiciária, né? Fez um curso nacional de atendimento às mulheres vítimas da violência doméstica pelo Ministério da Justiça. E tem algum outro curso? Tem um punhadinho, né? Tem um punhadinho aqui, gente. Deixa eu ver, eu tenho aqui, ó, aberto aqui. Tá aqui. Os outros, tem um curso, pois esses aí, né? Exato. Porque eu pedi um mini currículo. Então, porque eu sei que essa turma tem um currículo muito extenso, tá? Agora, as conquistas pessoais dela é que nós vamos falar o seguinte. Gente, vocês não acreditam, mas vocês estão vendo aqui as medalhas? Ela é
É maratonista? Maratonista. Maratonista. É corrida de rua ou todos os tipos de corrida? É corrida de rua. Corrida de rua. Então nós vamos estar falando aqui. Ela é maratonista e ela participou em São Paulo em 2019, depois em Buenos Aires, na Argentina, 2019, Recife em 2022 e agora em Porto Alegre em 2023, semana passada. Exato, Semana passada. É. Muita coisa, né, pessoal? Então, ou seja, seja bem-vinda novamente, a casa é sua, sinta-se em casa. E a primeira pergunta que eu sempre faço pro pessoal é: quem é a capitã Fabiana Diniz? A capitã Fabiana Diniz, na verdade, ela é um conjunto, né, formado, né, de menina, de adolescente, de jovem, né, e que se formou dentro da Polícia Militar. Eu falo que meu tempo dentro da Polícia Militar é muito maior que meu tempo fora dela, né? Hoje, se a gente for juntar, nós estamos na Polícia Militar há 27 anos, né? Construímos, como você disse aí, nós construímos uma carreira hoje totalmente desconfigurado daquilo que era antigamente, né? Antes, na minha chegada aqui na Polícia Militar, nós tínhamos os cursos que a gente fala, cursos de formação realmente, né? Hoje nós temos o curso de carreira, né? Hoje o policial entra como soldado, né? E faz a sua progressão aí como carreira, né? Dentro da própria instituição. A minha época não, a minha época era prestação de concurso mesmo, né? A gente prestava concurso, né? Então a gente prestou o concurso para soldado, logo depois prestamos o concurso para cabo, logo depois para sargento, e assim fomos galgando a nossa história dentro da Polícia Militar. Mas essa formação aqui, na verdade, ela teve uma participação da Fabiana, menina, né, que saiu lá do interior do Maranhão, da região sul do Maranhão, junto com a minha mãe e as minhas irmãs. Viemos aqui para Brasília por uma necessidade da minha mãe. Minha mãe precisou sair de lá. E eu fui criada aqui, né? Eu costumo dizer que eu sou meio nômade, sabe, Rodrigo? Porque eu tive uma infância lá no Maranhão, cheguei lá em Brasília ainda com um tempo de infância, tive minha adolescência lá e casei em Goiânia. E aí, para casar, eu vim para cá, né? Então eu falo que eu realmente sou uma cidadã do mundo, uma hora, né, em cada porto, né? Então, a Fabiana hoje, ela é formada desse conjunto, né? De quem passou lá pelo Maranhão, de quem passou por Brasília, de quem teve a sua formação aqui em Goiás, né? E eu acho que é isso. Tem Nossa, mas de tudo. E é verdade, gente. Se você ver o Instagram dela, o Instagram é Fabiana Diniz, @26. Então vai lá, Não, pessoal. Desculpa, Fabiana Diniz, 26. Fabiana Diniz, 26. Vai lá e já segue o Instagram dela. Você vai ver lá que ela tem viagem para tudo quanto é lugar lá que você pode imaginar. E o bom é que o companheiro tá junto, né? Sim, sempre. Isso é muito importante. Faz parte. Tem que zelar, né? Tem que zelar, tem que cuidar. Como e por que Polícia Militar? Pois é, eu falo que a Polícia Militar, ela me escolheu, não fui eu que escolhi a Polícia Militar. Falo isso porque, quando eu te falei que a gente saiu, né, lá do Maranhão, chegou em Brasília, ali em Brasília, minha mãe cuidando da gente e tal, chegou minha adolescência. Na minha adolescência, eu engravidei, né, parei o meu terceiro ano, eu estava cursando o meu terceiro ano do ensino médio, né, e aí a gente parou naquele momento. Eu mantive minha gravidez com o apoio da minha família, né? Mantivemos, né? O pai do meu filho estava junto, né? E aí chegou um momento, logo depois que eu parei, logo depois que eu tive meu filho, realmente teve uma mudança de chave ali, né? Eu falei, olha, não dá mais para ser uma adolescente, uma menina, né? Eu preciso realmente mudar a chave, eu preciso mudar a configuração da minha vida. Eu estou com um filho agora, não dá para depender da minha mãe, não dá para depender das minhas irmãs. E aí, logo em seguida, a gente já voltou para o colégio, e aí, paralelamente, eu comecei a buscar alguns concursos públicos, né? E assim, não sei te dizer porquê, mas sempre voltado para essa área militar. Eu prestei o concurso da Polícia do DF e do Bombeiro do DF. Era a minha região, era a minha casa, eu estava ali dentro, né? E não tem ninguém militar, né, assim, que realmente influenciasse, né? Olha, o meu marido, ele tem a história do pai dele, né, que influenciou ele, né? Ele viu, ele cresceu vendo o amor do pai, né?
pela carreira militar, eu não tive isso, né? Eu praticamente fui criada por mulheres. Eu sou a última de 7 filhos, onde só tem um homem, né? Então, assim, eu fui criada por mulheres. Coitado dele, hein? Pois é. Não, mas foi mais mimado, Rodrigo. Foi? É o caçula? Não, o caçula sou eu, mas ele, por ser o único homem, foi o mais mimado. Que né? coisa boa. Mas assim, então assim, não teve uma influência grande para isso, né? Mas como eu estava buscando concurso, e eu acho que a época era as forças militares estavam, né, nessa procura de gente para fazer parte, eu comecei a fazer esses concursos. E eu fiquei no cadastro de reserva tanto do bombeiro quanto da Polícia Militar do DF. E aí, um primo, quase irmão, realmente, já estava na Polícia Militar do Estado de Goiás, e ele chegou e falou, olha, abriu-se a inscrição lá para a Polícia Militar do Estado de Goiás, lá para onde eu estou. O curso vai ser em Lusiânia e tal. E eu me recordo que foi um processo longo de inscrição, teve um tempo muito longo. E eu fiquei bem reticente para poder fazer essa inscrição. Mas eu lembro como se fosse hoje, que numa sexta-feira, às 17 horas, eu estava na P3, né, do 10º Batalhão, lá em Lusiânia, deixando a minha inscrição. Então, quase finalizando o dia, o último dia da inscrição, eu fiz a minha inscrição e aí passei por todo o processo seletivo, prova, TAF, psicotécnico, e aí a gente já estava dentro da Polícia Militar do Estado de Goiás. Para nossa surpresa, o curso não ia mais ser em Lusiânia, ia ser aqui em Goiânia. Então, aí já começou a ficar mais difícil. Então, eu falo que a Polícia Militar, ela me escolheu. Realmente não foi sorte, porque a gente trabalhou para isso, mas estamos aqui, e eu acredito muito, por um propósito. Existe uma história que precisa ser vivida, alguns capítulos que já foram passados pela Fabiana aqui dentro da Polícia Militar. Alguns outros que serão vividos ainda, né? Nós temos ainda 3 anos aí para puxar dentro da Gloriosa, mas eu creio que o propósito da Fabiana dentro da Polícia Militar do Estado de Goiás é que devia ser cumprido. Então, a gente está aí tentando cumpri-lo. Muito bom. Quando a capitã entrou, eu casei. Foi. 96. Aí, em 97, todo mundo que assiste conhece essa história. Em 97, era para mim fazer o concurso. Né? Você conhece essa... Aí, o que acontece? A minha esposa, não, você vai fazer outro menos polícia. Você é muito justiceiro. Você não vai dar certo, não. Você vai dar problema pro pessoal da polícia. E depois que os meninos falaram, não, é diferente. Você entra, você arruma prumo. Né? Só que aí a gente tem que obedecer mulher, porque mulher tá dando direção, porque alguma coisa, porque toda vez que eu falei, ela falou, não vai, e eu fui. Deu errado, eu lasquei. Então, e assim, sou mais velho que a capitã, 6 dias. Sou do 20/12. Que graça. Então, você é uma excelente pessoa. Eu não é, marido? O povo que nasce em dezembro é um pessoal diferenciado. Diferenciado. Você já viu aquela camisa que tem um pessoal assim, fala assim, quem nasce em dezembro, só guerreiro. Olha a referência que nós temos no mês, né? No mês de dezembro. Jesus está lá no mês de dezembro. Viu? Lá, né? Festa, Natal, virada de Ano Novo. Ele é de qual data? Cidade iluminada. É no mês mais chato que tem, setembro. Pensa aqui que aguenta. Setembro é meio das flores, viu? Mas é bonito, mas é um povo chato. É um povo... Eu não posso falar nada, não. Minha irmã é de setembro. Eita. Bom, vamos lá. Mas que coisa boa, né? A polícia, assim, o pessoal fala, capelão, você arrependeu de não ter entrado? A gente acaba arrependendo. Mas eu acho que, assim, é igual a capitã falou, quem é a capitã hoje é por causa do que tomou atitude. Às vezes eu não seria um capelão. Exatamente. Eu não seria um capelão hoje. Uhum. E a gente nem sabe propósitos, né? Então Deus sabe o que é melhor. Qual foi o maior desafio na PM? Poxa, o maior desafio realmente foi me aceitar enquanto policial militar. Eu falo isso para você, Rodrigo, porque assim, nós estávamos... Eu entrei em 96, a primeira turma de mulher na Polícia Militar do Estado de Goiás foi em 86. Então, nós estávamos aí já com 10 anos de Polícia Militar. Mas algo curioso que é da minha época é que a mulher, ela estava sendo inserida dentro da carreira militar,
mas ela era formada praticamente para funções administrativas. Eu me recordo que nós não tivemos, né, no meu curso de soldado, o que hoje é comum a gente ver na academia, o período de estágio dos policiais, estágio na rua, estágio de viatura, vai para a rua, vai para a viatura, vai para um batalhão de área, vai ver qual que é a rotina do batalhão de área. Nós não tivemos isso. O nosso próprio serviço, né, enquanto porque a gente tem um período que não pega farda, né, que está naquele período de adaptação, né, eu lembro que os nossos serviços internos eles eram voltados já para a administração. Então era ficar na recepção atendendo telefone, a faxina que era normal para todo mundo, né? Mas esses serviços mais administrativos, eu me recordo que era engraçado porque você formava e você já tinha até a sessão que você ia trabalhar, né? Olha, você vai para a sessão tal, você vai para a sessão tal, né? Então você se vê enquanto policial militar. Eu estou falando de uma policial militar lá de 96, nos vendo hoje, e principalmente na função que hoje nós temos, ou no cargo, no posto que nós estamos, né, e que qualquer lugar que nós estejamos, nós estaremos na função de comando, né, foi muito difícil você começar a se enquadrar ou se colocar nesses locais, exatamente pela formação que você teve. Me recordo também que, logo que eu formei soldado, a gente teve um período aí de 6 meses, e nesses 6 meses nós retornamos, eu falo período de 6 meses, porque foi quando eu emendei concurso de cabo. Então, eu apresentei em Lusiânia, que era o meu destino, né, após a formação, e aí a gente foi para Santo Antônio Descoberto. Em Santo Antônio Descoberto, em torno de Brasília também, a gente foi lá buscando uma escala. Eu precisava de uma escala, porque eu tinha estabelecido na minha cabeça que o meu tempo na polícia seria de 5 anos. Então, eu ia estudar, eu ia fazer uma faculdade, ia deixar a polícia militar e ia me dedicar a uma outra profissão. E aí eu recordo que a gente apresentou em Santo Antônio Descoberto e em busca de uma escala 24 horas, consequentemente, escala de viatura, né? Serviço de viatura. E aí, logo que eu fui para lá, o comandante da companhia me chamou e falou: vem cá, Pefém, deixa eu te falar uma coisa, sua escala está garantida, você vai cumprir suas 24 horas, mas as suas 12 horas noturnas, você vai ficar aqui na base. Então, você vai trabalhar, você vai patrulhar com os meninos na viatura no período do dia. Deu 18 horas, eu quero você aqui dentro. Eu não quero, e eu me recordo muito bem disso, porque ele falou: eu não quero ser responsável por nada que aconteça com você. Então, a gente percebe que, naquela época, não era só a gente que não estava preparado. Eu penso que a própria polícia militar ainda estava se adaptando à presença da mulher. A gente está falando aí de um período de 10 anos, mas existia isso, sabe? Então, quando eu falo para você que eu acho que a minha maior dificuldade foi me inserir realmente nisso, é porque, enquanto vocês, homens, têm uma preparação no exército, né? Tem tem um incentivo do pai, do irmão mais velho, né? As brincadeiras de menino na rua, já mete o pau um no outro ali. Exatamente. Menina não tem isso. Aí eu falo para você aquilo que eu falei: olha, eu saí da casa da minha mãe, eu tinha uma criança, eu tinha um filho de 4 anos de idade. Eu tive de deixar meu filho lá com a minha mãe, com as minhas irmãs, com a minha sobrinha. Tive de vir aqui para Goiânia para fazer esse curso. E aqui nesse curso, e aqui em Goiânia, eu me vi sozinha. As únicas companhias que eu tinha, na verdade, era a companhia das minhas colegas de curso, né? Então, eu tive de arrumar um barracão para morar, se eu não quisesse ficar alojada no quartel, né? E isso tudo é muito novo. Então, a questão de marchar, de estar em forma, né? De fazer jornada. Aquela disciplina. Subir o morro do Cefap com fuzil, com mochila. Então, assim, isso era tudo muito novo. Então, eu precisei me inserir nessa vida, né? Nesse meio. E eu acho que a minha maior, realmente, o meu maior desafio foi esse, foi eu me ver enquanto policial militar. E eu posso garantir para você, Rodrigo, demorou um pouquinho. Demorou um pouquinho. Mesmo eu tendo galgado tudo isso, né? Como eu te falei, a gente estipulou um prazo, né? Olha, 5 anos aqui dentro dessa polícia e aí a gente sai. Mas o interessante é que 6 meses depois eu estava estudando. Em vez de eu estar estudando para passar no vestibular, eu estudei para passar no concurso de cabo.
Olha que loucura, né? Então, assim, a gente foi formando a nossa carreira aqui dentro. Então, é por isso que eu falo para você que muitas vezes eu acredito que, além do propósito, a Polícia Militar me escolheu. Senão, eu teria realmente, olha, focado em passar no vestibular, focado numa outra profissão. Não. A primeira oportunidade, ninguém me pediu para fazer isso. Não, ops, abriu o concurso de cabo, eu vou lá e faço. E passei. Então, eu acho que... É engraçado que a maioria do pessoal que vem aqui fala mais ou menos isso. É porque a Polícia Militar adota. Acaba que você não consegue, né? Fala assim, não, você é um filho pródigo agora também, vou para outra área, né? A maioria deles fala mais ou menos isso. Apesar de que, assim, a luta de vocês é maior, né? A luta de vocês é maior. bem diferente. Eu posso falar porque, assim, as mulheres hoje falam assim, você não tem não sei o que de voz, né? Não sei. Eu tenho porque eu sou filho de mulher, né? Eu tenho 2 irmãs, eu tenho 3 cunhadas, tenho 7 sobrinhas, 2 filhas e até o cachorro da minha casa é uma fêmea. Então, pronto. Né? Então, eu sei. E a gente valoriza e a gente vê a luta. Eu não gosto daquele, assim, eu respeito, mas eu não gosto daquele negócio que falar que mulher é guerreira. Mulher não é guerreira, mulher é forte. Né? Porque hoje tem muitas que são guerreiras. Porque guerreira é aquela que está numa guerra, né? Enfrentando a guerra. A gente vê vários policiais aí, mulheres que são melhores que homens, né? Mas estão nas guerras. Mas eu gosto de falar que a mulher ela é forte. Porque não importa se é uma guerra, não importa o que ela enfrenta. Esse é nato da mulher, né? Isso é da mulher. Deus fez isso. Já está na Constituição Porque nossa. para poder estar do lado, né? Sabe o que é submissão? Eu fui pesquisar. Submissão é estar do lado. Quando você vai traduzir do hebraico, né? É antigo, é o hebraico antigo. É estar do lado. Que tem a ver com a costela. Não é nem atrás, nem na frente, não é a cabeça. É o quê? É um ser que está do lado. E que dá a direção, porque a mulher tem um radarzinho que o homem não tem. Exatamente. É impressionante. Isso foi Então a gente tem... Nossa. Né? Já aprendeu? Já. Já, né? Já, ele já deu algumas cabeçadas, mas qual homem que não dá cabeçada? Mas aprendeu. Né? Hoje Eu tô ele com pensa 27 anos de casado, né? De vez em quando, agora eu já aprendi. Quando eu vou para dar a cabeçada, eu, opa, peraí. Amor, o que é isso? Né? Ontem mesmo a gente já teve uma conversa aí, o pessoal vem muito fazer proposta, falou, fizeram uma proposta assim. Então o que você acha? Né? Me dá a dica, porque eu preciso obedecer, né? Não tira a minha autoridade. Não. Você entendeu? Porque a autoridade do homem na casa, ela é diferente. Né? Quando é uma coisa que é natural. Quando não é natural, aí é porque tem algum conflito. Rodrigo, o problema é que a gente vive num tempo muito difícil, né? Onde estamos realmente aí, e aí você me perdoe a palavra, mas é emasculando o homem realmente, né? O homem, se ele toma a frente, né? Se ele não se permite estar à frente da sua casa, né? Ele é tido como... aliás, se ele se submete ou se ele quer ficar à frente da sua casa, ele é tido como machista, né? Como mandão, né? Não é. Né? Enfim, eu gosto de ser cuidada, eu quero ser cuidada, eu preciso desse cuidado masculino do meu marido, eu gosto disso, gosto que ele raste a cadeira, que ele abra a porta do carro, que ele paga a conta, isso não é problema para mim, não. Gostei. Essa é da turma, viu? Essa é da turma. Não, e eu fiquei assim, gente, será que eu vou com a minha camisa que tá escrito assim, menos mimimi, mais testosterona, né? Por favor, ia ser aplaudido. Não, aí eu peguei e falei, não sei nem, né? Porque a gente, assim, agora que eu tô conhecendo as meninas lá do batalhão, da Maria da Penha, né? Fui lá, fiz oração, mas a gente fica assim, né? Até que ponto? Porque o pessoal tá interpretando, testosterona não tem nada a ver com machismo, não tem nada a ver. É o homem que cuida, é o homem que zela, é isso que você falou aí, ó. O homem agressor, o homem violento, a gente não pode categorizá-lo como homem. Ele não tem testosterona, não. Esse cara monstro. A gente não pode categorizá-lo como homem. Ele não é um homem. Ele é um violento, ele é um abusador. É um homem abusador, assim como nós temos mulheres também que cometem seus crimes, né? Então,
é bem polêmica. Eu já passei pelo Batalhão Maria da Penha, conheço, né, bem de perto a realidade de muitas mulheres, realidade doída, realidade verdadeira, mas, em contrapartida, também conheço o lado agenda, né? Agenda, a mulher muito Que frágil, a atrapalha, mulher... né? Então, isso é bem... Mas é isso aí, é bom. Eu tô sentindo em casa. Agora eu que tô sentindo em casa, né? E qual foi o maior desafio na vida pessoal? Maior desafio na vida pessoal. Foi deixar o filho? Ou teve outras coisas? Olha eu dando palpite aqui. Tá vendo? Não, e o outro tá lhe dando palpite também. Engraçado que, tanto esse que ele tá falando que são as minhas conquistas pessoais, né? Sim. Eu me achar dentro do esporte, né? É, meu marido me chama de avatar, Rodrigo. É porque eu sou grandona demais, muito desajeitada, né? Isso me acompanha desde muito nova. Então, eu nunca me adaptei a um esporte. Ah, você devia ser muito boa em vôlei, né? Handball, cara, basquete. Nunca me achei em esporte algum, por me achar realmente desengonçada, né? Hoje ele me chama de avatar, mas antigamente era Olívia Palito, né? Era vara de cutucar coco, né? Então, são apelidos que você tem, porque a minha geração é uma geração de mulheres de 1,60 m, 1,65 m, as mais altas. E, de repente, na minha turma, tem uma mulher, uma menina, que nos seus 14 anos já tinha a altura que eu tenho, né? Então, aos 14 anos, eu já tenho 1,70 m, então isso realmente era bem desafiador, né? Então, eu nunca me encaixei no esporte. E quando, de repente, eu me acho na corrida, e aí você vê, eu corro, eu vejo o povo correndo, não, esse povo corre bonito demais, porque eu sei que eu não corro bonito, eu corro torta. Eu piso diferente, eu fico corcunda, né? Nunca virou o pé, não, né? Não, mas acontece. Mas acontece. Mas a gente sabe as barreiras que a gente tem, que a gente enfrenta. E na corrida, realmente, eu me encontro. Deixar meu filho, realmente, aos 4 anos de idade, e querendo ou não, ter a cobrança por isso, porque a gente era cobrado por isso. Como assim? Como assim você vai para outra cidade? Como assim você deixa seu filho com a sua mãe? Como assim, né? E eu lembro de um episódio que minha mãe me permitiu chupar chupeta até grande. Eu acho que eu devia ter uns 10 anos de idade, eu ainda chupava chupeta. E eu adorava ver meu filho chupando chupeta. Gostava muito de vê-lo. E eu tinha isso, como eu tinha isso na memória, né, que eu chupei chupeta há muito tempo, eu falei, eu vou permitir meu filho chupar chupeta até quando ele quiser. Ele vai, não sou eu que vou tirar. E aí eu lembro que um final de semana, depois já acho que 15, 20 dias sem ir em casa, quando eu chego em casa, descubro que a avó dele, pro lado do pai, tinha tirado a chupeta dele. Ai, meu Deus. Aí eu chorei. Então, chorei muito. E aí eu tentei retornar a chupeta para ele, não dei conta, né? Ele já tinha sofrido um pouquinho, né? Porque foi pimenta, foi não sei o quê e tal, né? O povo fazia isso naquela época. E aí ele não quis mais. Então, a gente teve a cobrança, então essa foi um desafio, mas eu vou falar para você que eu acho que, dentre todos os desafios pessoais, eu acho que eu me casar, sair... quando eu cheguei aqui em Goiânia, eu não tinha ninguém meu, era só o meu marido, né? A minha família era ele, né? E casar com a família pronta. O meu marido ele tinha 3 filhos já do casamento anterior. E eu estava com o meu filho. E nós juntamos essa galera. Foi todo mundo para dentro da mesma casa. E quem ficava por conta, realmente, integralmente, mesmo trabalhando fora, mesmo tendo a polícia, né? Mas quem ficava integralmente em casa era eu. Meu marido pode saber, já falou isso e ele confirma isso. Quem ficava realmente integralmente com as crianças era eu. E isso não foi uma imposição, né? Às vezes muita gente fala, mas não foi uma imposição, foi uma escolha. O Diniz queria ficar com os filhos dele. Eu não me achava no direito de dizer, não, você não vai trazer seus filhos, sendo que eu estava com o meu e eu ia trazer o meu, né? Eu falei, não, aí onde tem um, tem, né? Cabe 4, né? Então, bora tocar para frente. E eu acho que o maior desafio nosso residiu aí, porque nós estamos falando de uma época, eu casei com o Diniz em 99. A Polícia Militar ela tem uma valorização financeira a partir do ano 2000, 2001, né?
até esse período, era muito difícil financeiramente. O Diniz, a gente chamava ele, hoje a gente conhece como Július, né? O pai do Cris, né? Que tem 3 empregos, né? O Diniz tinha 4 empregos, além da polícia. Então, ele saía de um serviço da polícia 24 horas, num batalhão especializado, né? E que muitas vezes ele tinha de emendar as escalas porque tinha ocorrência, porque ele tinha pego uma ocorrência, a ocorrência não tinha desenrolado nas 24 horas. E aí ele já saía daqui do quartel e ia para outro serviço, do outro serviço ele já ia para outro bico. E, enfim, era uma rotina muito louca. Então, quem ficava por conta dessas 4 crianças era eu. A gente costuma brincar que lá em casa era por linha de produção. Então, ó, fica na fila, porque agora eu vou passar o fio dental. Agora fica na fila, porque a gente vai escovar os dentes. Agora fica na fila para tomar banho. Agora fica na fila para servir a comida. Então, tudo era por linha de produção, sabe, Rodrigo? Então, eu acho que o meu desafio pessoal, eu acho que residiu aí. Porque eu estava com 3 crianças que não eram os meus filhos, eles tinham a mãe dele, né? Mas estava dentro da minha casa. E ali eu precisava exercer a autoridade da mãe, porque o pai não estava ali também, né? Mas a gente sabe também que você educar seu filho, um filho de sangue, um filho que nasceu de você e que está desde muito pequeno com você ali, é uma coisa, né? Eu acho que a receptividade é diferente, né? Para criança que tem uma outra família, né? Que passa o final de semana com outra família, né? E que, né, enfim, toda essa dificuldade que tem da outra família é mais complicado. Esse abismo, né? É mais complicado. Então, eu acho que o meu desafio foi aí, foi realmente cuidar de 4 crianças. Hoje, 3 estão casados, estamos preparando para casar o último. Ah, que coisa boa. E tudo que a gente torce é para que os ensinamentos que nós tivemos com os nossos erros, né, principalmente, com os nossos acertos, na lida diária, que isso tenha servido de esteio para eles, para que eles possam realmente constituir a família deles, da forma deles, é claro, mas com alguns princípios que a gente tentou apontar lá dentro do nosso relacionamento ou na criação com eles. Lembrei, foram 4, né? Sim. 3 mais 1. Agora, e aquele filme lá do oficial da Marinha, que era 6 e a outra era 6, era 12, teve que ir na casa, aí mostrou as diferenças e no final entendeu que acaba... E aquilo é real, é um filme, mas é real. É baseado, dizem que também é baseado a uma família, só que não era 12 não, eram mais. Só que era uma época, outra época, lá em outra nação também, outro país, né? Mas isso é muito bom. Agora, como que foi entrar para a corrida de rua? Meu Deus, me achei aqui. Agora, Rodrigo, a gente tem papo o resto do dia. Vou até pôr de lado aqui, ó. Traz mais água, café, porque a gente tem conversa demais. Rodrigo, como eu te falei, eu acho que... Antes de você falar, você sabe que eu fui correr e caí, né? Mentira. Ô, gente. Por isso que eu falei, você não virou o pé, não, né? Achei um mais desastrado que eu. Menina, foi agora, dos bombeiros. Não creio. Foi, na hora que eu saí, 100 metros, aí o povo entusiasmado e arrepiando, achando bom. Falei, ô, trem bom isso aqui, né? Não é? É uma emoção, é uma adrenalina. Aí eu peguei e os meninos, assim, a turma saiu, né? E eu saí bem mais pra trás, assim, falei, tô indo em preparo, né? Porque o meu personal já achou que eu ia ganhar. Eu falei assim, você tá doido? Eu tô começando agora. Como é que você quer que eu ganhe o negócio? Não, eu tô começando agora. Aí aí eu fui, e eu tava preparado, eu corri, né? Eu fiz o preparo todinho, treinei, fui no Areião, corri. Eu falei assim, no Areião 6 quilômetros é tanto, né? E eu tava preparando, né? Bem, você não tava não, né? Não fui. Saiu, deu a largada. Mas pode dizer por que eu não fui? Tava na outra. Não, porque no sábado eu tinha corrido 30 km. Aí eu falei, ninguém tem pique pra misericórdia, acordar. 30, Jesus amado. Então, tava aí na hora que saiu assim, Capitão Diniz, não foi nem 100 metros, tinha aqueles oinhos de gato, que é menor que a tartaruga, sabe? E os meninos passou e quando eu olhei assim, eu já tava em cima daquele trem e não pegou nem em cima e nem mais embaixo, pegou assim. Aí o pé fez assim e assim, que deu até estiramento do lado direito, do lado esquerdo e deu um edema. Aí eu peguei e fui pra cair, o pessoal, calma. Aí eu não cheguei a cair. Eu falei que caí, mas não caí.
Como é que é? Cantando mamona. Cantando mamona. Aí eu pus o pé assim, né? Falei, tá doendo lá, porque do lado direito eu sabia que tava doendo. Falei, do lado esquerdo também. Aí eu falei assim, missão dada é missão cumprida, missão dada é missão cumprida. Eu vou embora mesmo, não vou parar, porque aí fui. E eu nunca vi Deus falar comigo tanto numa corrida. É isso. Olha, foi um divisor, eu chego a arrepiar, foi um divisor. Eu falo lá na minha casa, minha mulher ficou brava comigo, né? Como é que você faz? O trem já tava machucado, você ia piorar. Eu falei, não, hoje em dia até amputar, você amputa e põe um outro trem no meio aí. Corre do mesmo ainda jeito. vai para Olimpíadas ainda, sei lá, né? Mas o interessante é que assim, aí lá na frente tinha uns oficiais, né? Que eu tava passando os oficiais, né? Aí eles falaram, uai, capelão, me falaram no rádio que você tinha desistido porque você machucou. Falei, não, coronel, tô indo embora. Aí passei o coronel e fui embora. Então, assim, depois, e era pra me tirar agora. Aí eu fiz uma oração, falei, Senhor, eu sei, pode ser que a gente pensa que foi, né, um ato inconsequente continuar, mas eu senti paz e o Senhor falou comigo muito, me ensinou muito. 5 dias eu já estava sem a botinha. Aí eu falei, não, e o médico até falou, mas você estava todo detonado aqui na ressonância magnética. Ressonância magnética. No mesmo dia eu fiz porque estava doendo demais. Mas, homem, qualquer coisa... Né? É verdade. Qualquer coisa, né? Mas aí eu até gravei um vídeo e falei assim, não sei se eu tô andando com militar demais, mas se fosse antes... Eu tinha parado, mas como eu tô, e os coronel tudo do meu lado vendo, né, os oficiais... Mas eu vou falar pra você, Rodrigo, corredor cai mesmo, cai com o cara no chão. Uma vez eu treinando mesmo, a gente vai ali pra Ricardo Paranhos, né? Então lá tem muita calçada e tal. E aí eu no início da corrida, moço, no início do treino, eu tropiquei numa calçada lá quebrada, fui com o braço, nariz, foi no chão, não quebrou, arranhou um tiquinho o nariz, o braço, e a gente continuou. Fomos lá. No dia a gente só tinha 28 km para fazer. Nossa, Jesus, eu 6 quilômetros foi isso. Então, ou seja, como é que começou? Como é que foi, assim, aí o início? Eu falo que eu tenho muita admiração pelo meu marido, sabe, Rodrigo? Ele é meu ídolo, realmente. Eu tenho ele enquanto profissional, eu sempre peguei ele como uma referência, né? A gente fala que é muito difícil, inclusive, ser esposa dele dentro da Polícia Militar, porque, às vezes, quando a gente chega no local, a primeira coisa que pergunta, você é a capitão, a esposa do capitão Diniz? Eu já sei, nossa, já vai falar que é bom nisso, que é bom naquilo, e aí já começa a criar uma expectativa minha, e eu falo, eu sou, mas eu sou a capitão Fabiana, então deixa eu quietinha aqui, né, deixa o capitão Diniz de lado. E o Diniz, ele tinha o hábito de correr, antes de ir para o quartel, antes de ir para os bicos dele, ele acordava muito cedo e saía para correr. Eventualmente, eu corria também, né? E teve um episódio que ficou muito marcado para nós dois, que foi uma vez a gente saiu para correr, e eu ali pelo terceiro KM, eu parei, eu estou passando mal, e ele o tempo todo dizendo, não, vamos continuar, e eu falei, eu estou passando mal, e aí nesse estou passando mal, parei e vomitei, né? E aí eu achei que a gente ia parar por aí. Eu tinha acabado de vomitar, né? E ele virou para mim e falou, acabou? Vomitou? Bora, continuar. Eram 5 km que a gente tinha de fazer à época, né? E lá vai eu, vomitada, né? Continuar a corrida, porque ele tinha dito isso, que era para a gente continuar a corrida. Mas isso foi lá atrás, né? Teve um período também... Só que, assim, enquanto a gente militar, a gente não perde esse hábito, né, de ter os seus dias de atividade física, e a atividade física sempre esteve presente nos nossos dias. Mas, como eu disse, eu nunca tive um esporte realmente para me abraçar ou para eu chamar, né, do meu esporte. E aí, em 2014, o Diniz passou por um problema de saúde, e aí, depois de vencido todo esse processo, a gente percebeu que a gente precisava mudar o estilo de vida dele, né? Consequentemente, mudando o estilo de vida dele, precisaria mudar o meu também, né? Até para ficar mais fácil para ele. E aí a gente procurou uma assessoria. Falou, não, vamos procurar um personal, vamos ter alguém para cuidar da gente mais de perto. E foi quando a gente já tinha amizade com o Michel Caveira, né? A gente procurou ele justamente por saber da nossa rotina, por saber das nossas limitações, né? E aí ele nos pegou, mas
um treino normal, né? Para treino de personal, realmente. E eu me recordo que todas as vezes que eu ia para musculação era uma dificuldade, era um chororô. Fazia porque eu sou disciplinada. Isso é meu, é aquilo que eu me proponho para fazer. E se eu digo que eu vou fazer, eu preciso fazer realmente. E eu fazia, porque sabia que estava fazendo bem para mim, mas não era algo que eu gostava. Mas os dias da corrida eram os dias que tinham corrida, para mim eram os dias mais alegres do dia, né? Então, como eu sempre fui muito de colocar nas redes sociais e tal, e eu tinha também de passar esse feedback para ele, a esposa dele, a Lê, ela falou assim: Bia, você se acha tanto Você se acha tanto na corrida? Vamos participar de uma corrida de rua? Né? E a gente foi. Eu falei, não, vamos. Mas fui sem nenhum interesse, né? A gente foi, não, vamos, porque eu gosto de correr. E aí corri 5 km, adorei essa sensação de realmente você estar numa corrida de rua. E aí nós gradualmente fomos mudando o volume, né? Ele mesmo me passou alguns km a mais, então fomos para o 8, para o 10, né? Participamos de corrida de 15 km, e foi quando eu percebi que ali pelos 5 km, pelos 7 km, é que eu estava me encontrando na corrida. Né? E que eu percebi, olha, estou gostando. Agora imagina, alguém que sofre para chegar no 5 e quando chega no 7º, no 8º, é que está gostando da história. Aí eu virei para o Michel e falei, Michel, eu acho que será que eu consigo correr 21 km? E ele falou, uai, se a gente treinar, consegue. E assim eu fiz meu primeiro 21. E eu percebi que era a longa distância que me incentivava, que me atraía, né? E depois da minha primeira prova de 21 km, eu virei para o Michel novamente. Michel, acho que eu quero correr uma maratona. Será que eu consigo? Ele falou, se a gente treinar, a gente consegue. E assim foi. E a gente começou a treinar. E aí eu percebi que realmente eu me acho na corrida. Algo que você falou aí, que é verdadeiro. Durante esse processo, é muito tempo correndo. Então, durante esse período todo, eu falo com Deus, eu choro para Ele, eu me alegro com Ele. Eu canto, eu sorrio, eu lembro o passado, eu faço previsão para o futuro, eu escolho o próximo tênis, quem sabe a próxima maratona. Então, a minha vida passa naquele momento. Então, a corrida é o meu momento. Sou eu comigo mesma ali e Deus, né? E aí eu me acho realmente naquele momento. Então, aí você me fala, olha, mas por que 42 km? Eu penso que os 42 km, na verdade, é muito mais pelo processo que eu vivo para chegar até os 42. Para que a gente corra 42 km, a gente precisa ir pelo menos de uns 3 meses de treinamento, né? E aí a gente vai experimentando distâncias. Então, às vezes a gente corre 12, às vezes a gente corre 18, às vezes a gente corre 21, às vezes a gente corre 33, né? A gente vai experimentando distância durante esse período. Então, para que esse período se encaixe dentro da minha rotina, porque eu trabalho, eu não vivo de corrida, né? Então, para que isso se adapte à minha rotina, muitas vezes eu preciso acordar muito cedo. Os treinos não são só nos sábados ou domingo. Os treinos acontecem durante a semana. Eu preciso fortalecer meu músculo para que eu consiga correr, então eu preciso fazer fortalecimento, eu preciso ir para a academia. Então, tudo isso eu tenho de encaixar na minha rotina. E para isso, às vezes, eu tenho de acordar muito cedo. Então, essa disciplina de dizer, olha, hoje eu preciso acordar 3 horas da manhã porque eu tenho 30 km para fazer hoje. E eu não posso me permitir o sol de rachar coco na minha cabeça. Então, eu tenho de acordar cedo para que antes do sol, que o sol esquente, eu já tenha terminado o treino. Então, essa rotina de disciplina, de acordar cedo, de ter de comer certo, de tomar água, né? Porque até nisso a gente cria uma disciplina. Isso me encanta. E eu posso garantir para você, depois da minha primeira maratona, eu me vi fazendo coisas ou me permitindo fazer coisas que eu imaginava que eu nunca ia fazer. Justamente por essa força que a gente acha, olha, poxa, eu corri 42 km, independente do tempo, mas eu corri 42 km. Né? Existe um estudo que diz que apenas 1% da população faz esse percurso de 42 e 195 metros. Então, assim, imagina, eu estou dentro desse percentual, eu faço parte de um percentual, mas muito mais que isso. Eu fui além daquilo que eu achei que eu conseguiria. Então, se eu consigo fazer isso, o que eu não consigo fazer? É só eu me colocar na disciplina. Se eu precisar pagar um preço durante 3 meses estudando,
ou abrindo mão de qualquer outra coisa para que eu consiga um objetivo, eu já sei que eu posso fazer isso. Porque eu passo 3 meses treinando para eu conseguir concluir 42 km. Então, essa aventura de correr uma maratona, na verdade, ela é uma aventura para a vida. Ela me despertou para o potencial que eu tenho. Isso em qualquer lugar, em qualquer área. No meu casamento, com os meus filhos, nos meus relacionamentos interpessoais, no meu trabalho. Né? Eu falo para você hoje, Rodrigo, que poucas pessoas submetem hoje a Capitão Fabiana a qualquer coisa. Poucas coisas. E passamos por um período bem complicado recentemente, e eu não vejo a Fabiana agindo da forma que eu agi, né, jogando realmente as coisas ao vento para ir atrás dos meus direitos. Não vejo essa Fabiana lá atrás, antes de 2019. Quem sabe, vivendo tudo que eu vivi, quem sabe eu tivesse engavetado toda a situação que eu vivi e com medo das represárias, com medo das críticas, né? Mas eu vejo que foi essa Fabiana formada na maratona que fez a Fabiana, de repente, tomar algumas atitudes diferentes, seja dentro da profissão, seja em casa. Né? Então, eu sou realmente outra pessoa depois de me tornar maratonista. Eu até, assim, eu olho o Instagram, eu falei, gente, ela é apaixonada. Sou. Né? Ela é apaixonada por maratona. Olha, eu conheci uma pessoa que era apaixonada em corrida de rua, né? A prima da minha esposa, a Carol, CR. Ela que começou com esses negócios de maratonas na rua, ela trabalhava na Átrio e ela começou. Mas você bate de... Desculpa, Carol, mas ela é assim, a gente vê a paixão, a gente vê, né? A Carol, ela transformou em negócio, né? Mas o seu não, a gente vê que é paixão. Pô, sair daqui pra Argentina pra correr, né? Rodrigo, muita eu falo coisa. pra você que... Ou seja, você não andou só na maratona, você andou também. Você fez uma jornada. Exatamente. Pegar avião, ir pra lá, né? E ter um deslocamento, tudo isso para correr. Você sabe que tem algumas curiosidades que as pessoas mandam ali no direct do Instagram, né? Olha, como é que eu faço para correr e não sei o quê e tudo mais. E eu sempre inicio a minha frase dizendo, olha, você tem certeza que você quer ouvir isso de mim? Porque assim, Rodrigo, eu falo que a corrida para mim é a minha diversão. Eu não tenho corrida para fazer tempo. Eu não quero escolher pista, eu quero escolher vista. Sabe? Eu não quero escolher a pista mais fácil. Eu posso ir para... A minha primeira maratona foi em São Paulo. Quem já correu em São Paulo sabe como é subida e descida. Mas ela foi escolhida. Eu queria correr em São Paulo pela ligação que eu tenho com São Paulo. Eu gosto da cidade de São Paulo. Então, eu falei, não, minha primeira maratona vai ser lá, porque eu gosto de ver. Né? Eu gosto de ter o que ver. Para mim, a corrida realmente é um prazer. Eu preciso estar feliz, eu preciso estar alegre. Eu quero me divertir durante a corrida. Né? E isso eu quero levar para a minha vida. Eu falo que eu quero ir até meu último dia dessa vida fazendo maratona. A minha médica... Correu? Já 7 km. Tá de bom tamanho. Então, assim... Pode falar alto, o pessoal escuta aqui. Não, na verdade, porque eu sempre falei pra ela que eu acho uma loucura. São 4 horas, a gente corre 50 minutos, eu, você, a gente corre, e já acho um absurdo. Eles correm por 4 horas seguidos. Gente, você vai pro hotel, deita lá, dorme, assiste alguma coisa pra depois voltar pra ver ela chegar. Moço, mas ele é parceirão, eu falo pra ele, e tem os pontos específicos que eu preciso vê-lo, porque é o que me dá força. Entendi. Então ele precisa estar lá então no tem uma estratégia também. Tem. Maratona, né? Eu falo que não é pra qualquer bundinha de frango, não. E você tava falando do seu médico? Você fala assim, o meu... Me perdoa, eu que entrei na história. Mas eu posso lembrar depois. Vamos contar aqui cada uma dessas aqui? Bora.
Essa aqui foi a minha primeira, né? A Maratona de São Paulo, comemoração a 25 anos, né, de São Paulo. Ele tocou no assunto de tempo. Lembrei do que eu ia falar do meu médico. É porque em 2019 eu fiz 2 maratonas. Eu fiz a Maratona de São Paulo, que foi minha primeira, em abril, e a Maratona de Buenos Aires, que foi em setembro. Então, assim, foi um período muito desgastante. Porque o ciclo em si que você passa treinando é algo assim, realmente estressa muito o seu corpo. E aí eu falei, olha, eu queria fazer pelo menos 2 maratonas no ano, né? Uma no início, uma no final e tal. Mas, assim, eu não sou mais uma menina, né, Rodrigo? Eu tô com 49 anos de idade. E aí a minha médica falou, olha, não vamos ficar uma? Fica com uma, faça uma, e aí você fica nos seus 21. Se você gosta de longa distância, fica nos seus 21. Então, a gente já estabeleceu, até porque também existe um gasto, Rodrigo, a gente fala que não, mas existe um gasto, né, para esse esporte. É algo que me faz feliz, não faço por dinheiro, mas eu gasto dinheiro, eu preciso de tênis, eu preciso de roupa, eu desloco para correr, né, os suplementos. E assim, eu mesmo preciso comprar um hoje, tá acabando. Aí pensa, o valor da creatina hoje, né? Então, não, então, e agora o meu médico fala, whey e creatina. Porque você... fui fazer exame, minhas massas musculares tá tudo indo embora. Mas é mais ou menos isso. Então, você precisa, né, desse aporte nutricional, realmente. Aí você tem o fisioterapeuta, porque não dá para você terminar um treino aí de 30 km e achar que você vai fazer um treino de 15 de boa. Só seu corpo está estressado. Então, tem a fisioterapeuta, tem a nutróloga, tem a compra do suplemento, enfim, tem toda uma estrutura que gasta dinheiro. Mas, enfim, essa aqui foi a minha primeira maratona, São Paulo. Aí nós fomos aqui no tempo, eu fiz em 4 horas e 23 minutos. Lembrando que eu estou dentro... mas eu vou falar para você, Rodrigo, eu estou dentro da mediocridade, realmente. Eu sou uma corredora medíocre. Eu estou ali entre a maioria. Existem pessoas que fazem abaixo de 3 horas, mulheres que fazem abaixo de 3, mulheres que fazem abaixo de 4. Mas, como eu bem disse, eu não é esse meu foco, não é essa a minha busca. O que vem, e veio de surpresa, veio na última agora, mas vem, porque você vai treinando, você vai se adaptando, você vai suplementando melhor. Então, algumas coisas acontecem, mas esse não é meu foco. O tempo nunca foi meu foco. Então, essa minha primeira eu fiz em 4 horas e 20 minutos. Aí a gente passou para Buenos Aires, que foi essa em setembro, e aí a gente fez em 4 horas... Não, essa foi em 4h23, essa em 4h20. Aí nós fizemos... aí nós fomos para Recife, que foi essa. Essa não é internacional, essas 2 são internacionais. Essa aqui é uma local, mas como eu te falei, eu escolho vista, eu queria ver... Essa aí, a cena, a paisagem deve ter sido maravilhosa. Maravilhosa, toda no litoral... E ela, eu falo que a gente sofreu 2 vezes, porque eu fiz 2 ciclos para ela, porque ela para ter acontecido em 2020. Então, eu treinei 3 meses para eu fazê-la em março de 2020. Eu estava no hotel, eu suplementei, eu acordei cedo, eu suplementei a largada e ia ser às 4 horas da manhã. Então, a gente tinha acordado às 2, suplementei, alimentei, vesti a roupa. Quando eu abri o Instagram, estava lá uma nota da organização falando que tinha baixado o decreto da Covid, que não ia haver mais a maratona. A gente volta para casa sem a medalha. E aí ano passado aconteceu, né? E aí a gente foi, e essa foi, assim, uma das mais sofridas que eu falo, mas eu acho que por uma série de situações que passa a vida, que passa o corredor. Então, eu tive dor de barriga, a organização da prova foi péssima, então não tinha banheiro, não tinha a nutrição, a hidratação necessária, né? Então, assim, foi uma prova muito estressante, apesar de muito linda, né? Então... E venci, mas foram 5 horas de prova. Eu corri durante 5 horas. E aí, por último, foi agora, em Porto Alegre. Essa chama. E essa chama atenção, e assim, foi uma das mais... Eu nunca vi uma desse tamanho. Foi uma das mais alegres, assim, porque... Como eu já tinha, o meu marido acompanha, ele sabe que a gente estava muito temerosa, eu acho que por tudo que eu vivi na última maratona, a gente estava muito temerosa e o temor não era tempo, era o que a gente ia passar realmente nisso, né? Mas foi lindo, a gente fez em 4 horas e 16 minutos,
Para quem é corredor sabe, baixar aí 4 minutos numa corrida de 42 km é muita coisa. Caramba. Mas, mais uma vez, reforço a todos, esse não é meu foco, pode ser. E não se engane, essa prova ela é feita para ser rápida. Então, ela é num percurso bem plano. Ela é feita realmente para ser rápida. Então, a gente foi rápido porque a pista também ajuda, né? Mas ela foi linda, o ciclo foi muito certinho, né, lindo? A gente suplementou, a gente foi ao médico, a gente teve fisioterapeuta, a gente participou do ciclo realmente redondinho, né? Então, foi muito bacana, foi lindo de se fazer. E estamos aí, já planejando a próxima para o ano que vem. Já. Nossa, que coisa boa. Não, mas até motiva, não te motiva, não? Não, mas eu falei pra ela que eu ainda vou fazer uma maratona com ela. Ele tá focado nisso, Rodrigo. Porque eu até cheguei aqui, Tá gente, focado. eu conheci ele, tava mais forte. Aí agora ele tá mais forte, né? Ele tava forte, agora ele tá forte, né? Definido, né? Então, assim, ela faz diferente. É ela que tá motivando, não é? Não tem dúvida. Aí, tá vendo? Motivando. Mas que coisa boa, né? Nós estamos já chegando próximo ao fim, né, do podcast. Aí o pessoal, né? Passa rápido, não passa? E eu falei pra você que quando o negócio é corrida, eu tenho Pois história pra é. contar, Rô. Mas aí o que que acontece? Eu primeiro tenho que fazer uma para poder o pessoal te conhecer. Aí depois você vem Exatamente. aqui, vai vir com mais medalha, né? Ah, com certeza. Aí nós vamos... Quem sabe né? com outra internacional, né? Porque eu tenho essa aqui. quem pois sabe é. outra. É a primeira policial feminina maratonista aqui do estado. Aí, ó, então já saiu alguma nota, alguma coisa assim? TV Anguera fez um reporte. Fez uma Em 2000 reportagem? Record. Em 2019 foi feita uma reportagem pela Record, realmente trazendo essa novidade pra gente. Você vai amanhã lá na SOF? Ou não tá sabendo? Não, não Então estou agora vai ficar sabendo. Amanhã tem um evento das mulheres lá na SOF, Ah, para as oficiais. que bacana. Então, assim, aparece lá, né? Porque ué. o pessoal fica Sim, sabendo de ser primeira mulher, né, da PM maratonista. Isso aí, né, tem que o pessoal saber, né? Da vitrine. Tem que dar vitrine, né? É bom para as mulheres, né? Eu sou suspeito porque eu puxo a sardinha para as mulheres mesmo, não tem jeito. Porque sem ela nós não somos nada, né? Não tem como. Tinha Papai nem já nascido, né? não tinha nem nascido, verdade. E não vem com essa história que tem como fazer, não tem não. Não tem não. Não tem não. Pode parar. Vocês podem fazer aqui os negócios igual lá, casulo, não sei o quê, que não é, Pode inventar não que tem não é a mesma jeito. coisa. Não vai ser, não tem como. Bom, é um prazer imenso, né, estar aqui contigo. Eu costumo entregar um boné, né, para lembrança. Não sei se a capitã usa boné, A gente vai né? usar, ué. Aí, escolher qual a cor. Eu acho que eu quero verde. Então, pronto, verde. Aí, o do capitão é quando você vir sentar aqui. Já falei pra ela que esse é meu. Na hora que você sentar aqui, no próximo você vai ter o seu. Eu vou até guardar aqui o seu, né? E tem um outro lá também, já mandei fazer, uns camuflados e tal, tudo. Então, na hora que você vir, a gente já pode organizar pra você vir. Pode ser semana que vem? Na hora que você quiser. Então tá bom. Então, nós vamos organizar para semana que vem, a gente organizar. Capitão, suas considerações finais? Rodrigo, a gente só tem de agradecer, né? A gente tá aqui realmente por um convite teu, um convite assim, até sem, a gente fala não sem propósito, mas gratuito, né? A fim de realmente fazer conhecer a pessoa, né? Da Fabiana, né? Policial militar, hoje pronta, preparada e querendo ser major, não só capitã. Aí, escuta, hein? Pronta, preparada e querendo ser major, que tem aí toda uma formação aí já há 27 anos, caminhando e já contando os dias aí para a gente findar a nossa carreira, não que a gente não goste, né? Mas a gente sabe, né, do que a gente tem para aproveitar ainda, né? E isso é muito gratificante para a gente, porque a gente mostra que a vida não é só a farda, apesar da gente ter a farda, né? Apesar da farda fazer parte da gente, da nossa vida, da nossa rotina. Mas existe outras Fabiana, né? Existe a Fabiana esposa, existe a Fabiana mãe. Eu costumo dizer que, às vezes, as pessoas me veem hoje, né? Não, viaja muito, só com o esposo e tal. Mas já existiu a Fabiana, onde a Fabiana tinha de fazer mala de 4 meninos, né? E essa Fabiana já existiu. Então, existe todo um compilado de Fabiana
até chegar o dia de hoje. Então, é muito gratificante a gente poder ter essa oportunidade de estar aqui falando um pouquinho da gente. E a gente está à disposição. Então tá bom, vai ter mais vezes, viu, pessoal? Pessoal, quero agradecer, vocês estiveram aqui, agradecer ao Capitão Diniz, que está aqui junto. Posso agradecê-lo também? Pode. Obrigada, lindão. Obrigada por estar aqui com a gente. É sério. Agradecer o Diegão ali, que nos tá dando um apoio aí, viu, Diego? Obrigado aí, Diego. E quero te abençoar, dizer para você que Deus possa te guardar, te proteger, te livrar de todo mal e te preservar de toda aflição desnecessária, porque algumas aflições vêm na vida para nós sermos o que nós nos tornamos, tá? Seja aberto e até o próximo podcast do Calibre Podcast. Deus abençoe.